Bem, durante muito tempo eu achei que o meu canal seria como uma terapia para mim. Mas eu vi que com o passar do tempo, a minha função na internet é dividir opiniões. Fazer com que as pessoas cheguem à sua própria conclusão, digamos assim. Fazer com que as pessoas raciocinem pelo seu próprio intelecto. Essa é a função verdadeira do canal, assim como de todas as minhas redes sociais. Eu trago verdades, reflexões que fazem com que as pessoas possam pensar ou repensar. Só um detalhe, eu não sou o dono da verdade, sou apenas o filho do dono. Olha aí a polêmica. Vem com o Tio Fera que nós vamos debater um tema interessante hoje aqui no canal. Nós vamos falar sobre a perseguição a cristãos. Ela existe de fato ou é só na cabeça dos cristãos, que parece que estão se comportando como esquizofrênicos, com mania de perseguição? Porque a esquizofrenia tem essa característica, tá? Não estou sendo preconceituoso. É que toda pessoa que tem esquizofrenia, ela tem mania de perseguição. Por isso que eu citei o exemplo de dizer que os crentes estão se comportando como esquizofrênicos. Mas vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Vem comigo! Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada. Dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, perseguição a cristãos. Existe de fato ou não? Ou é algo da cabeça dos cristãos? Porque existe algo dentro da religião evangélica que é um fato. A religião evangélica é muito egocêntrica, então ela não aceita críticas em espécie alguma. Se você criticar qualquer cristão, qualquer crente, qualquer evangélico, você automaticamente se transforma no inimigo dele. Mesmo quando a Bíblia fala que nosso inimigo não é ninguém, pessoa. Porque fala que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra potestades e principados. E aí a Bíblia também fala que um reino dividido não subsiste. E aí o que acontece dentro da religião evangélica? Ela está rachada ao meio. Cristãos contra cristãos. Alguns cristãos que não concordam com o comportamento de outros cristãos estão simplesmente rebatendo. E aí eles rebatem, e aí há um rebate de volta. Enfim, é uma discussão tola que não leva a lugar nenhum. Porque cada um vai estar preso às suas convicções. Então esses crentes mais antigos, esses crentes fundamentalistas religiosos, eles acreditam que existe uma perseguição a cristãos por causa das críticas que eles recebem. Mas eles recebem críticas por causa do seu péssimo comportamento, tanto nas redes sociais quanto fora dela. Antigamente, o comportamento do crente era só fora das redes sociais. Era só visto nas ruas, mas como o crente não vivia muito em comunidade, ele só prega evangelho para aquela bolha, né, digamos assim, então a galera não tinha muito conhecimento dos pensamentos, digamos, retrógrados e preconceituosos dos crentes, porque este preconceito é reproduzido dentro dos templos, dentro das quatro paredes. O pastor simplesmente vinha com discurso homofóbico, machista, racista, tudo dentro das quatro paredes. Como isso pode acontecer? Simples. Quando o pastor, que é o líder da religião, que é ele quem deve conduzir as ovelhas, é racista, ou machista, homofóbico. Então ele traz esse discurso disfarçado de evangelho para dentro da comunidade. E aí o que acontece? Ele começa a disseminar o ódio, fingindo que está pregando o evangelho. E ele ensina as pessoas que as pessoas devem corrigir umas às outras. Mas não é corrigir umas às outras dentro da comunidade. Elas têm que sair daquelas quatro paredes e começar a bancar os falsos moralistas. O que é isso? Começar a impor para as pessoas lá fora que elas não podem se comportar daquela forma, porque a Bíblia condena. Então você começa a empurrar a goela abaixo das pessoas a tua fé e a tua religião.
quando Deus fala que não é por força que se prega o evangelho. Lembrando que doutrina de igreja nunca foi evangelho. E aí o que acontece é que, como eles recebem as críticas e não suportam críticas, porque se comportam como os filhos mimados de Deus, só que graças a Deus, Deus não tem filhos mimados, então simplesmente eles ficam dodói, eles ficam chateados, e aí eles começam a dizer que são perseguidos. E aí eles não entendem como é que eles são criticados, por que que eles são criticados. Afinal, são pessoas tão tóxicas, não é mesmo? E aí por que que são criticados? Porque eles pregam preconceito, porque eles disseminam ódio nas redes sociais. E aí por que que são perseguidos, não é mesmo? Por que que são odiados? Porque eles imitam a Cristo ou porque imitam a Satanás? Eles usam o discurso de que está na Bíblia, que nós seremos bem-aventurados se formos perseguidos e odiados por causa de Cristo. Mas quando a Bíblia fala isso, é pela causa de Cristo, ou seja, é pelo Evangelho. O crente ele é odiado não porque ele prega o Evangelho. O crente é odiado porque ele se comporta como Satanás nas redes sociais. Ele acusa, ele julga pessoas, ele faz tudo que Deus abomina. E aí ele acha que ele está agradando a Deus, apontando o dedo para a pessoa e dizendo que o pecado daquela pessoa condenará ela ao inferno. Mas o pecado do crente não, porque na igreja evangélica existe divisão de pecados. Os pecados sexuais são sempre tratados como algo mais sério, mais grave. Adultério, assassinato, entre outras coisas, não. A Flor de Lis, por exemplo, estava fazendo uma live no Facebook, plena e absoluta, até a hora que a polícia chegou para levá-la, conduzi-la até o presídio. Ou seja, ela mata o marido, prostitui as filhas, é condenada, perde o mandato e mesmo assim continua prestando culto a Deus. Aí a gente analisa, esse tipo de comportamento da Flor de Lis agrada ou desagrada a Deus? Tá entendendo? É isso que eu quero que os cristãos comecem a fazer. Façam uma reflexão. Comecem a adquirir senso crítico. Comecem a pensar, realmente o nosso comportamento reflete Cristo? Ou o nosso comportamento mostra o que há de pior na religião? Porque é isso que é exaltado dentro da religião evangélica. Ela não é perseguida. E aí eu queria entrar agora na explicação do que seria uma perseguição a cristãos. Perseguir cristão é impedir que o cristão seja cristão, que ele exerça a sua fé. E nós temos uma coisa chamada liberdade de culto, que é garantido por lei na Constituição. Então, por exemplo, se o cristão fosse perseguido, como eles dizem que são, não existiriam tantos cristãos. Porque nós cristãos, seríamos proibidos de andar com a Bíblia na rua. Nós seríamos proibidos de falar em Deus na internet. Nós seríamos mortos se disséssemos que somos cristãos. Se afirmarmos, que somos cristãos, seríamos mortos. E isso não acontece. Os cultos, antes da pandemia, aconteciam normalmente. Todo domingo, toda semana, o pastor quisesse fazer 30 cultos num dia, ele fazia e ninguém nunca proibiu. Houve restrições devido à pandemia por causa de aglomeração, mas não por causa de cristianismo. Outra coisa, nós pregamos o evangelho nas redes sociais. Nós fazemos vídeos, estudos bíblicos, trazemos para o YouTube, para o TikTok, para o Instagram, usamos as redes sociais para falar de Deus, do amor de Deus, de Cristo, e não somos presos nem mortos. Então não existe perseguição a cristãos. Gente, receber crítica não significa que você está sendo perseguido. Agora existe uma perseguição à turma LGBTQIA+, porque estes, sim, são mortos apenas por serem gay, lésbica, travesti, trans. Deu para entender?
essas pessoas não podem ser elas mesmas porque a religião diz que isto é pecado. Então, a galera LGBTQIA+, é que sofre perseguição e não os cristãos. Quem persegue todo mundo é justamente o cristão. Porque o sonho do opressor é este, é oprimir pessoas sem ser punido. É o sonho do crente, é poder dizer as atrocidades que diz, cometer os crimes que comete e que nada aconteça. Só que isso não existe, porque nós servimos a um Deus justo. Então tudo que o homem plantar, ele colherá. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero ter sido claro e objetivo. Não existe perseguição a cristão no Brasil. Cristãos são mortos e perseguidos, sim, em outros países. No Brasil, nós temos liberdade de culto. Use essa liberdade com sabedoria. Não use da liberdade para dar ocasião à carne, pois assim diz a Bíblia. Beijo do tio Fera, galera. Esse foi mais um vídeo. Fui!